Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. É uma alegria muito grande nós estarmos hoje aqui em Divinópolis, a convite desses amigos que sempre nos dão a oportunidade da tarefa na seara espírita. Hoje as nossas reflexões terão o encontro a uma interrogação. Será que nós vivemos muitas vidas? Será que a nossa vida tem um período determinado de somente 60, 70, 80 anos? Afinal, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? A única certeza que o homem tem é da sua finitude. A única certeza que o homem tem é que ele vai morrer. Isso nós sabemos. Mas, na maioria das vezes, nós só vivemos para a morte. Nós só nos preparamos para a morte. Evitando que essa morte chegue de alguma forma, nós procuramos as pessoas, os médicos, nos rejuvenescemos, pintamos os cabelos, esticamos o rosto, enfim. Procuramos os meios para que a gente afaste cada vez mais a possibilidade do encontro, que é inexorável. O homem, ao longo da sua vida, o homem de Neandertal já possuía o encontro com a morte e já fazia o seu ritual. De repente, nós chegamos hoje, no século XX, às portas do século XXI, e abrimos uma interrogação. Por que temos tantos medos, tanta ansiedade, tantos temores, aparentemente com causas inexplicáveis? Porque temos a dificuldade de compreender determinados momentos, sendo que a infância não nos conta, ou não é apoiado dentro que a psicologia, ou que a psicanálise, ou que a psicoterapia informa como conduta de vida para a solução dos nossos problemas. De repente nós voltamos no Evangelho e encontramos Jesus no monte, com Pedro, Tiago. Há uma transfiguração. Surge do céu a figura de Moisés e de Elias. De repente, os apóstolos mais afoitos queriam construir uma tenda para Jesus. Queres que eu faça uma tenda para Moisés, para Elias e outra para você, mestre? Jesus disse que aquele era Elias, que ele veio e que não reconheceram. Mais adiante um pouquinho, no versículo 13, em 17 de Mateus, a gente depara com uma afirmação insofismável, que os apóstolos compreendiam, que falavam de João Batista. Caminhando um pouquinho, nós deparamos com Nicodemos e aquela célebre frase daquele encontro com Jesus, onde Nicodemos questiona Jesus a respeito de nascer. Será que o homem teria que voltar ao ventre, já velho, para o ventre da sua mãe? Vamos refletir mais um pouquinho e Jesus explica de uma maneira contundente
que era necessário nascer da água e do Espírito novamente. Essas reflexões, simplesmente, são traduzidas através de outras doutrinas de interpretações diferentes. Mas a gente começa a perceber que em tudo há uma preparação para a compreensão de um ato ou através de um momento onde o homem passa por uma série de aprendizados, onde esse aprendizado naturalmente irá proporcionar-lhe a oportunidade do autoaprimoramento. Qual seria esse mecanismo? Qual seria esse mecanismo que o homem, ao longo da sua vida, necessita de uma forma para que ele pudesse evoluir? Se nós concebêssemos apenas uma vida, nós teríamos que esbarrar num Criador, onde esse Criador traria para nós quase que um momento de paternidade, onde ele iria escolher alguém ou grupos e iria excluir outros. Porque se a salvação estiver na palavra, nós estamos nesse momento nos apiedando daquelas pessoas que não têm nenhuma compreensão a respeito do cristianismo. Esse Deus não faria isso. Esse Deus não traria para nós esse momento de angústia, porque se nós não professamos determinada doutrina, nós esbarraríamos então nos limites da salvação e estaríamos condenados a algo terrível. Há 3 momentos que estariam mostrando para nós uma condição ou de alegria ou de tristeza, ou uma situação intermediária. Não. Esse Pai, Ele não traria para nós de uma forma fechada essa oportunidade. Porque seria para aqueles que nascem, por exemplo, num lar espírita, ou no lar religioso, ou no lar fraterno, onde se conhece a presença de Jesus, ele teria uma oportunidade maior daquele que não professa a nossa doutrina, ou não conhece o nosso Jesus, que nós tanto falamos nele, e que escrevemos em camisetas, em outdoor, onde que a salvação está colocada em cima dele. Esse Deus não seria assim. Esse Deus daria oportunidades a todos, que mesmo na essência, quando os Espíritos dizem que nós somos e fomos criados simples e ignorantes, não quer dizer que nós tenhamos que ter uma forma definida desde o início. Nós estamos passando por um processo de transformação evolutiva, como nós depuramos o nosso espírito. E foi através das vidas sucessivas que nós encontramos a oportunidade de um melhoramento, de um crescimento espiritual. É através das vidas sucessivas que nós encontramos o mecanismo do quase perdão, para que a gente pudesse reiniciar o processo educativo ou reeducativo do nosso espírito. Nisso implica em grupos familiares, implica em pessoas, implica em esposa e esposo acompanhando mutuamente ao longo da encarnação, ao longo dessas vidas. Mas muitos de nós não acreditamos nisso. Nós trazemos o ceticismo, às vezes, duvidamos.
Porque o nosso raciocínio às vezes se depara na opinião do outro, que às vezes é infundada, ou às vezes na própria ciência, que não admite isso. Porque a ciência precisa de uma comprovação, ela precisa de algo que lhe coloque a par de um fato. Mas nós hoje já temos meios de começar a demonstrar a reencarnação. Num livro chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss. Tinha que ser americano para a gente acreditar. Se fosse brasileiro, se fosse o Dr. Hernani Guimarães Andrade, com o trabalho que ele tem aqui no livro Reencarnação no Brasil, no Instituto Brasileiro de Biofísico, a gente não acreditaria, porque é no Brasil. Então foi necessário que o Dr. Brian, um psiquiatra americano, formado na Universidade de Columbia, em Nova York, chefe de psiquiatria em Miami, vivo, que ele descobrisse uma pessoa cética, uma pessoa que não tinha nenhum vínculo com espíritos ou crenças reencarnatórias, que ele se deparasse no problema no consultório dele. Apresenta-se uma jovem de entre 29 e 30 anos, com sérios problemas de medo, de temores, de ansiedade. Ela foi indicada por outros companheiros, e ela tinha uma vida um pouco tumultuada. Aliás, a relação afetiva dela era com uma pessoa até casada, e ela tinha uma dificuldade enorme em lidar com essas coisas. E ela foi indicada ao consultório desse Dr. Brian, e ali ela foi. E dentro de um tratamento convencional psiquiátrico, ele começa a relembrar fatos da infância, alguma coisa que a tornasse bastante significativa, que pudesse justificar a causa dos seus temores. E através de uma regressão, através de lembrança, ele chega aos 6 anos de idade, onde essa criança foi, essa Catherine, que é o nome da moça, que também trabalhava nesse hospital como técnica de laboratório, quer dizer, tinha alguma informação já científica dentro do trabalho dela. E ele começa a fazer esse tratamento e volta aos 6 anos de idade, onde ela foi julgada de um trampolim. Aos 5 anos, ela foi colocada dentro de um quarto escuro, e aos 3 anos, há uma tentativa do pai, aos 3 anos de idade, ele tocar-lhe o corpo, não como filho, mas com outras intenções. 3 anos de idade. Aparentemente, o Dr. Brian tinha todos os elementos para justificar um caso patológico. E ele trabalha durante 18 meses, alicerçado nas informações que ele possuía. E ao término de 18 meses, ele não tinha nenhuma informação concreta de melhoria da paciente. Ele fica muito surpreso, porque até então ele, como doutor da lei, doutor em medicina, ele tinha conseguido resultados excelentes. Ele tinha conseguido resultados que a própria medicina ficava exultante. Mas nesse caso específico, ele não havia conseguido nada, ou quase nada. Inicia-se então
uma sessão de hipnotismo, conversa com a paciente, e isso tem que haver uma concordância, isso não pode ser simplesmente da cabeça do médico. Há uma concordância, e eles iniciam então, através da hipnose, um trabalho de regressão. E ele tem uma frase que é determinante no tratamento, no início desse tratamento. Ele disse assim: volte às origens dos seus temores, após 20 minutos de hipnotismo da paciente. E ela retorna. Só que já não fala mais desta vida que ela vivia. Ela retorna exatamente naqueles pontos onde ela tem sofrido, ou teve o sofrimento, ou teve as causas dos males que se apresentavam sem solução nesta vida. O Dr. Brian fica assustadíssimo, porque ele não acredita no que ele está vendo. Todo o conhecimento científico dele foi para ser um cético. Um homem de ciência não poderia acreditar em reencarnação. Ele não estava preparado para viver aquele momento. E ele duvida. E ele traz para si um quadro patológico na paciente. Tenta achar a esquizofrenia. Mas ela não escutava a voz nem via. Ela tinha um comportamento normal. Ele tentou encaixá-la com uma sociopata. Não conseguiu. Enfim, todas as patologias conhecidas, ele tenta encaixar seu paciente e não consegue. Ele avança no tratamento, na primeira sessão de hipnotismo, e ela começa a relatar fatos de vidas anteriores. Não se mostra como rainha, não se mostra como princesa, não se mostra como uma celebridade. Se mostra como uma pessoa comum. Na maior parte delas, das vidas sucessivas, que neste caso, nesse livro relatam que foram 86, não há registro de todas, mas 86 vidas sucessivas. Ele se depara com um fato que estava o incomodando muito. Haveria ou não haveria uma vida após a outra? Que delírio seria esse? Que fantasia é essa? Que imaginário que está sendo colocado? Que inconsciente é esse que está exultante? Está falante? Dr. Brian começa o seu tratamento e começa a perceber que numa determinada vida, numa briga de aldeias, ela foi degolada. Tinha sido degolada. E ela sentia uma pressão muito grande à altura do pescoço, sem que não houvesse uma explicação plausível. No outro dia, após o relato, na próxima sessão, ela já se sente mais aliviada. Que mistério é esse? Que história é essa? Que os antidepressivos, os remédios que foram dados como tranquilizantes, que não obtinham uma cura ou um alívio daqueles momentos de ansiedade, medo e tensão que essa jovem havia tido, mas que voltar a um momento, como ele disse no início, volte à origem dos seus temores. E ele volta. E ela volta naquele momento. Que numa briga entre aldeias, ela já havia sido degolada. Num outro momento, numa encarnação, uma outra vida,
Ela morava numa cidade que havia sido inundada por água. Ela morreu afogada. E ela tinha uma fobia muito grande a respeito da própria água. Então não era aquele tombo da piscina que ela tinha caído do trampolim aos 6 anos de idade, que ela foi julgada, que justificaria uma ação ou uma resolução simples do caso que estaria sendo vivido. Não. E ela começa a obter melhoras sucessivas. À medida que é relatado as vidas anteriores, é detectados esses pontos, a paciente se torna uma jovem alegre, feliz, cheia de vida, relatando, demonstrando aos companheiros como se surgisse uma nova pessoa. Interessante que é comentado nesse livro que em diversos momentos ele nega, ele tenta fugir desse aspecto reencarnatório. Ele não quer acreditar mais nisso. Ele quer simplesmente isolar o assunto e voltar às terapias convencionais, mas ele não consegue, porque ele vê que é um processo de melhora sem medicação. E o mais importante de tudo, que esta jovem começa a demonstrar a sua capacidade mediúnica também, na premonição. E há um fato curioso, que os pais vêm visitá-la, quando percebem essa melhora, e ela vai ao hipódromo, onde ela ganha todos os páreos, demonstrando a sua mediunidade de premonição. Só que ela pega o dinheiro e entrega ao primeiro mendigo que passa, porque o pai havia duvidado. E esse médico então começa a receber do mais alto, através de vários mestres, informações que iriam auxiliá-lo na sua conduta médica. Ele começa a ficar mais tranquilo. Ele começa a se soltar. Ele era um judeu. Era, não é? Judeu. Com práticas religiosas exteriores, visitava ainda grupos religiosos, a sinagoga dele. Mas de repente ele se depara com um fato arreligioso. Porque a reencarnação não depende do espiritismo, da crença espírita. Ela é uma lei natural. Ela é uma lei que nos auxilia a essa totalização do ser na compreensão das coisas. Então o Dr. Brian, ele percebe que num determinado momento ele era o objetivo daquela terapia, onde os mestres lhe passam mensagens para que ele tivesse a coragem de trabalhar com pacientes com vidas sucessivas, com terapia de vidas passadas. Naturalmente que isso é um perigo muito grande, porque não é qualquer pessoa que você pode fazer isso, não é qualquer paciente que entra dentro do seu consultório e você parte para a terapia de vidas passadas. Porque nós temos que ter o cuidado também de não ferir uma lei. Nós temos na reencarnação o esquecimento do passado, para que às vezes nós não estamos preparados para lembrarmos de determinados fatos. Isso é muito simples a gente perceber. Algumas cenas que nós observamos na televisão ou no cinema, nós rejeitamos. Às vezes o simples falar, nós rejeitamos. Nós não queremos ver. Nós não queremos experimentar novamente aquele fato, aquele momento.
Então o esquecimento do passado funciona como esse mecanismo de defesa que nós precisamos ter. Mas existem determinadas circunstâncias que nós temos que ter o tratamento terapêutico convencional. Caso isso não há uma solução, sim, então nós devemos ter essa consciência de trabalharmos o nosso paciente. Mas de uma forma responsável, mas de uma forma cristã, de uma forma humana. Porque senão nós causaremos nele alienação total. Às vezes é preparado para essa encarnação, ainda com uma função kármica existente, mas nós podemos botar tudo a perder. E nós temos que reconhecer, queremos ou não, que existem seres com maior inteligência, com maior capacidade de decisão e com maior experiência de vida do que nós. É necessário que a gente compreenda isso. É necessário que a gente entenda que existe uma organização que cuida desse orbe. Existe um espírito mentor desse planeta que se chama Jesus. Mas Dr. Brian recolhe esses dados gravados com a autorização da paciente e tenta colocar isso para os companheiros. Ele tenta passar essa informação. Mas o medo que a ciência hoje tem é do ridículo. Galileu foi ridicularizado. Os grandes expoentes da ciência foram, porque não tiveram a oportunidade de crer, de ver, de ouvir, de sentir, a sensibilidade e a humildade de reconhecer um fato. E isso foi feito. Ele catalogou cientificamente as experiências e apresentou à comunidade científica. Muitos médicos conversando com ele fora de reuniões onde outras pessoas pudessem ouvir e comentavam: papai me orienta muito naquilo que eu faço. Titio me visita. Eu tenho soluções com alguns companheiros em espíritos que me orientam. Ele quer criar na universidade uma cadeira de terapias de vidas passadas. Talvez não crie agora, porque tudo tem um sistema econômico alicerçado atrás de uma crença, onde o consumismo é evidente, onde o ter é mais importante do que o ser. Mas ele não desiste. E ele quer demonstrar esse conhecimento. Ele quer passar essa informação à comunidade científica. O que que nós queremos para acreditar na reencarnação? Quais são os fatos que nós queremos ver? Impressão digital de espírito? Onde nós fomos enterrados? Carteira de identidade da vida anterior? Telefone? Lista telefônica? O que nós queremos? Aonde funciona o lado racional nosso? O lado racional vem de uma informação de Kardec que diz que nós devemos caminhar com a ciência para e passo. E se nós errarmos alguma coisa, nós retrocedemos, apagamos e reiniciamos a nossa caminhada. Juntos. Então é necessário que nós espíritas possamos compreender que nós precisamos fazer ciência também.
Mas não é uma afirmação simples de dizer que a nossa doutrina está alicerçada em filosofia e religião e ciência, tão somente. Porque nós acreditamos nisso. Mas não podemos ser dogmáticos, nós temos que ser racionais. É necessário que nós estabeleçamos grupos de pessoas e pesquisemos. É necessário que a gente crie determinados grupos científicos onde o espiritismo possa ser pesquisado, possa se trazer coisas novas, que a gente não pare no tempo e no espaço. É necessário que surjam novos Leons Denis, William Crookes, Isaac Asimov, Rosan, que surjam outros, que se criem os espaços, que a comunidade científica e espiritista apareça com os dados. É necessário que a gente perca o medo. O medo é nós fugirmos de alguma coisa que nos ameaça. A verdade não pode nos ameaçar, ela tem que ser companheira. E nós temos que estar preparados para que a gente possa escutar não, sermos criticados cientificamente. Que a referência do outro, às vezes, nos dá um redirecionamento daquilo que nós objetivamos. A reencarnação para nós é um caminho. É uma passagem. A nossa irmã Kate, ou Catarina, ela por diversas encarnações, ela aprende alguma coisa, como a paciência, como não julgar, como nós. Nós estamos adquirindo através dessas vidas, esses processos. Dentro de uma relação familiar, nós estamos vivendo com todos, com as nossas dificuldades. Conviver a dois, que é complicado, mas não é impossível. Onde a palavra karma é colocado como mecanismo de defesa, que você não quer enfrentar uma situação. Esse é meu karma. Aquele déspota que chega em casa, muitas das vezes, amanhã vem como esposa daquele que lhe maltrata. Tem. Na hora da gente reclamar da comida, está quente ou está frio, amanhã nós vamos fazer para poder escutar isso. Ouvimos essa frase. Então esse mecanismo que se apresenta, essa forma que é direcionada à nossa vida, há um momento que nós devemos parar para pensarmos no que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa encarnação. Esses conhecimentos não são passados tão simplesmente a nível de venda de livros. Não, isso é um documento não espírita, dito por um médico, psiquiatra, em plenas funções racionais sadias, e trazendo para nós um grande enfoque. Onde às vezes, outro dia eu via na televisão, alguém tentando ridicularizar a encarnação. Uma jovem, até bonita, falando com um sorriso programado, que era uma loucura a reencarnação. Da onde que a gente tem tirado disso? Outro dia eu li no Jornal do Brasil um comentário no bispo de Porto Alegre, dizendo que a encarnação não há fundamento evangélico. Aonde tem então? Em 325, no concílio de Nicéia, foi discutido isso abertamente. E foi feita uma votação. Em 500 e pouco, foi referendado, foi excluído, foi modificado, foi adulterado. E essas coisas são passadas, e são revisadas, são colocadas palavras novas. Mas não adianta nós mudarmos o verbo, que a ação continua. Agora, é necessário que a gente acredite nisso. É necessário que a gente apreenda que os nossos caminhos, eles são interligados.
Eles são colocados juntos. Não há como fugir disso. Nós estamos num grande barco. Não adianta nós negarmos um ato que é colocado, que é feito, que nos é proporcionado, para que nós possamos crescer. Se nós abusamos, é necessário que a gente reprise. Se nós atacamos, se nós vilipendiamos, é necessário que a gente revise, que a gente recomece. No livro Palavra de Vida Eterna de Emmanuel e Chico Xavier, a primeira lição chama-se recomecemos. Não se coloca remendo novo em vestido velho. O Evangelho nos fala, nos exalta isso. Jesus falava isso. Então é necessário que a gente cresça. Não adianta nós adotarmos posturas onde trabalhamos o nosso inconsciente com aplicações repetitivas, sendo que dentro de nós não há um alicerçamento, não há uma terra arada, para que a gente possa sentir determinadas coisas com relação ao nosso semelhante. É como a parábola do samaritano. Alguém passa, olha, um doutor da lei olha, um sacerdote passa e não se sensibiliza. Então é necessário que a gente compreenda esse mecanismo de uma forma contundente. É necessário que esse processo de sensibilização, ele saia de dentro de nós, que ele ecloda, que ele cresça, que ele inicie um processo de transformação. Eu só vou poder dar amor se eu tiver amor dentro de mim. Eu só vou sentir piedade se eu tiver essa referência. Então é necessário que esse mecanismo de vidas sucessivas me ensine. Meu grupo, o nosso grupo, a nossa família, que é a humanidade, possa compreender isso. Onde o despeito, o egoísmo e a vaidade de alguém que se apresenta com uma fórmula melhor que a minha, tem que ser respeitado, não possa ser rejeitado, simplesmente porque não está dentro da minha igreja. Aquelas pessoas vão reencarnar também. Certa vez numa faculdade católica, nós estávamos falando para padres e freiras, onde havia um questionamento sobre a reencarnação, como se fosse um produto espiritista. Não é. Se milenar. Doutrinas orientais já adotam isso com tranquilidade. Então, por que será que a gente age de uma maneira, às vezes, tão claudicante na nossa fé? Por que a gente é tão inseguro em assumir determinadas posturas espiritistas, onde a gente tem a condição de trabalhar esse assunto com maior segurança? Onde está a nossa segurança? Onde está a nossa fé? É necessário, se faz, que a gente percorra esse caminho, às vezes até do sofrimento, do risco da palavra, onde as pessoas às vezes não estão preparadas para ouvir, como Jesus falava às multidões e sabia que poucos ouviriam. Nós lemos os evangelhos hoje ainda temos dúvida de compreensão. À medida que a gente cresce, a gente evolui, cada vez que a gente lê, a gente compreende de uma forma diferente. Não existe outro meio de nós nos reatarmos através do amor. Não existe. É só o amor, o perdão. Jesus falava isso, perdoe. Pedro questionava ele falava 70 vezes 7. Por quê? Porque ele sabia que havia uma continuidade. Malaquias previa a vinda do Elias. Previa, no Velho Testamento. Estava lá. Os profetas tinham essa premonição. Jesus conhecia isso. Jesus sabia que através da mente, através do ódio, através de uma relação afetiva, nós nos ligamos às pessoas na poeira dos séculos. Às vezes as coisas mal resolvidas precisam de nós atitudes diferentes.
Porque até a nossa forma de pensar é previsível. Até a nossa conduta, a nossa reação é previsível. Então esse é o momento que nós temos o refluxo da maré, onde nós, com esses ensinamentos que nós possuímos, dentro da nossa querida e amada doutrina, uma postura diferente perante a vida. Que se cometemos o erro, que possamos erguer e não cometê-los. Vai chegar o momento que nós vamos cansar de errar, vamos acertar. Então essas programações que eu estava dizendo antes, que às vezes advêm com leituras que você pode programar o seu futuro, pode sim. Nós temos o Evangelho. Perdoe, ame, seja fraterno, distribua aquilo que você tem em excesso, ajude aquele que precisa. Não existe melhor programação de felicidade do que essa, porque essa não está na nossa derme, está dentro do nosso coração. É assim que a gente prossegue. É assim que a gente tem os nossos desafios, que às vezes nos parecem montanhas, mas que nós não vamos enfrentá-las, nós vamos contorná-las como o rio faz. O momento do obstáculo, às vezes nos parece intransponível, porque muitas vezes nós não sabemos como agir. E a nossa vida, meus irmãos, é uma sucessão de experiências. E como diz aqui um mestre para o Dr. Brian, diz o seguinte: olhe, passe o seu ensinamento. Imagine Jesus com todo o seu conhecimento, o seu cabedal, se ele ficasse calado, de que adiantaria? Então que a gente fale. Mas diz como Mateus no capítulo 5, quando ele começa o Sermão da Montanha, ele diz que Jesus abria a boca ensinando. A reencarnação é um processo de ensinamento para nós. Mas não vamos esperar outra, como nós sempre falamos, numa questão de desculpismo. Eu vou esperar outra. A outra eu vou ser melhor. Não, é nessa que nós temos que ser melhores. Porque nós não sabemos como virão as outras oportunidades, em que estágio, ou que planeta que nós vamos reencarnar, em que mundo. E é muita pretensão da nossa parte, nós achamos que vamos encarnar com fulano, com Beltrano, porque nós queremos. Nós temos uma necessidade, e essa necessidade que advém o processo educativo. Conforme diz aqui uma lição interessante de um mestre, diz assim: olha, nós não temos que estar ligados só às pessoas das mesmas vibrações que nós possuímos. O desafio é com o outro lado, é com a outra turma. Mas muitas das vezes nós nos esbarramos nos nossos preconceitos, e esses preconceitos nos impedem de amar sinceramente o companheiro, a companheira. Porque nós estamos sempre preocupados com o que vão dizer, o que vão falar. E Jesus, na sua essência, mostrava para nós que o caminho era simplesmente amar e perdão. Ele teria motivos de sobra para poder negar uma série de coisas e levar rancor dentro do seu coração, mas no final ele até pede perdão para todo mundo. Por que que eu, na minha vida, vou trazer esse fel do amargor, de uma contenda? Por quê? Se eu peço perdão ao Pai toda noite, por que que eu não perdoo? Por que que eu sou tão incoerente assim na minha vida? A vida nos traz momentos. Se ele diz que a felicidade não é desse mundo exterior, mas é do mundo interior. Você pode ser feliz sim, se você quiser. Mas a reclamação não deixa. Você quer sempre o que o outro tem, nunca o que você tem, como diz Paulo.
Contenta-te com o que tens. Mas o meu processo de satisfação é muito grande. Eu quero sempre que o outro tem, não o que eu tenho. Então eu não sei viver. Eu não sei viver o segundo agora, eu só sei viver o segundo subsequente. Ou eu reclamo do anterior. Ou eu vivo num processo de ansiedade. Ou eu vivo num processo de raiva, de furor. Então é necessário que eu me acalme ao longo das encarnações. Que eu tenha dificuldades, que eu seja privado de alguma coisa, ou de muitas coisas, para que eu possa me educar. Não há como. E a reencarnação se apresenta dessa forma. Não como um processo punitivo de resgate de dívidas, como se fosse uma contabilidade. Não. Não nessa forma. Mas num processo onde você tem a oportunidade de refazer aquilo que foi feito. Por isso, meus irmãos, que nós espíritas temos a responsabilidade com a nossa existência, com a condução dos nossos filhos. Porque quando olhamos para uma criança, muitas das vezes sentimos uma ligação afetiva muito grande, e às vezes um desafeto. Nós percebemos isso vibracionalmente. E Jesus nos ensina o amor. Ele nos ensina a possibilidade de nós refazermos tudo, recomeçarmos. É necessário que a gente compreenda que o recomeço, muitas das vezes é muito difícil, porque nós não sabemos nem pedir perdão. Nós não temos essa grandiosidade. Porque o perdão às vezes funciona como um ato repetitivo, mas no fundo do coração, ele não se apresenta como esquecimento da falta que nos foi cometida. Esse é o verdadeiro perdão. É como Jesus no Gólgota. Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem, mas eu quero a contenda. Eu esqueço que muitas das vezes esses irmãos que vêm comigo são já companheiros de jornadas. Há muitas e muitas vidas. E Dr. Brian fica muito feliz quando ele chega em casa e sua filha vem abraçar. Ô pai, eu te amo há mais de 40 mil anos. Que bom se a gente abraçasse os nossos. Eu não te amo há 40 mil anos, mas eu estou te amando a partir de agora. Que nós podemos estender esse afeto até o infinito. Vai depender só da gente, no que a gente acredita, no que a gente faz. Por isso, meus irmãos, reencarnação é uma coisa muito séria. Quando a gente brincar com reencarnação, na próxima eu volto junto. Tem gente que faz assim. Esposa é brava dentro de casa. Fala, não quero voltar mais com ela dessa vez não. Vou embora. Na outra eu volto junto. Na outra você volta como filho. Nós não sabemos como nós voltamos. Mas o importante é que a gente crie os amigos, crie os afetos positivos, crie em nós a vontade de continuarmos, porque nós somos predestinados à perfeição relativa. Mas vai depender muito daquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida. Meus irmãos, nós vamos deixar essas reflexões, mas nós estamos aqui talvez reprisando falas há muito tempo que ouvimos e não reagimos. Porque se nós efetivamente acreditássemos na reencarnação, a gente comportaria diferente conosco e com o nosso semelhante. Mas a gente está no processo de educação. E ainda bem que os espíritos sabem disso.
porque às vezes nós desistimos, nós reclamamos tanto e agradecemos tão pouco. Mas esse ato de perdão do Criador nos torna mais responsáveis. Aqueles que põem fim em vidas antes de nascerem, através do processo abortivo. Aqueles que inescrupulosamente atuam de uma forma cruel e sangrenta com seres ainda que não têm oportunidade e que precisam oportunidade da vida. Se nossos pais pensassem como essas pessoas, nós não estaríamos aqui hoje. Não teríamos essa oportunidade. Naturalmente que nós falamos de uma natalidade consciente, mas nós não podemos esquecer das pessoas que põem fim à vida de outros pequenos, que ainda não tem nem chance de uma reação. Porque quando você assassina alguém, talvez a pessoa ainda esboce um ato de defesa. E esse intrauterino não. Às vezes é colocado de uma forma tão cruel que ao longo dos séculos ainda terá dificuldade de se reencontrar. Mas assim, meus irmãos, nós passamos por esse processo de aprendizado. E nós cresceremos muito dentro daquele ensinamento onde no Livro dos Espíritos, na questão 625, o modelo que nós devemos seguir chama-se Jesus. Estamos agradecendo a atenção de todos ao convite dos nossos queridos e amados irmãos, amigos, que apesar agora de pouco contato, nós ainda revivemos e ainda temos aquela vontade de abraçá-los e de chamá-los efetivamente de irmãos. Estamos agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho que nos escutaram. E que a gente possa se reencontrar numa próxima vez. Desejamos a todos muita paz, muita alegria. E que o Divino Amigo possa permanecer conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos pedir o Taquinho tocar mais 2 músicas para todos nós. E gostaria de convidar aqui em cima o Sr. Gerson Maia para fazer a prece final para nós. Lembrando a todos vocês que amanhã estaremos aqui recebendo nossa companheira Joselma, da cidade de BH, nos trazendo a mensagem Mediunidade e Jesus. Convidamos a vocês a estar com a gente amanhã, no mesmo horário, que vocês convidem um companheiro, convide alguém da família a estar conosco durante essa Semana Espírita, porque é uma grande oportunidade nós podermos realmente confraternizar a família espírita e também os companheiros que são simpáticos à doutrina espírita, que estão nos visitando hoje, né? Nos visitaram outros dias da semana, outras noites. E a gente gostaria de dizer também que na quinta-feira estaremos recebendo aqui o nosso companheiro Vanderlei Soares, do estado de BH, trazendo também a mensagem, a ética da nova era. E na sexta-feira teremos Divaldo Franco. Divaldo Franco é um médium espírita da Bahia, é um grande médium, palestrista internacional. Ele estará na sexta-feira, às 20 horas, trazendo também a mensagem espírita. Nós não sabemos ainda o tema, mas acredito que o tema, geralmente, sempre ele vem adequar às nossas necessidades, às nossas condições no momento. E no sábado, no encerramento da Semana Espírita, nós teremos aqui o companheiro de Patrocínio, chamado Simão, da cidade de Patrocínio, falando sobre trabalhadores da última hora. E logo após a palestra do Simão, o grupo Arte Viva vai apresentar a peça
teatral que tem apresentado aqui em Divinópolis, no Teatron, em outras cidades. Então, nós convidamos a vocês aí a continuar conosco durante essa semana, e no encerramento sábado nós teremos aqui essa peça teatral. Ó meu Senhor, Senhor da minha vida, minha alma arrependida suplica o teu amor. Na estrada da amargura tanto chorei, na minha desventura tanto pequei. Ó meu Senhor, Senhor dos universos, escuta nesses versos o meu canto de dor. Já chega de sofrer e de errar, eu quero renascer, viver e amar. Quero voltar ao mundo, mesmo que seja chorando. Viverei no amor profundo e a Deus sempre amando. Farei a dor sorrir, serei amigo e irmão. Eu quero construir a minha redenção. Deixa-me retornar, oh, não me negues a vida. Preciso balsamizar a minha alma ferida. Acolhe-me em teus braços, serei seu filho amado, seguindo os teus passos, unido e renovado. Quero voltar ao mundo, mesmo que seja chorando. Quero voltar ao mundo, mesmo que seja chorando. Quando a sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Deixe de chorar,
volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Divino Mestre Jesus, é imensa a alegria que neste momento invade o nosso coração, de aqui estarmos mais uma vez, em nome de Jesus, participando de mais uma semana espírita em Divinópolis, da primeira regional. E nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade sublime que nos foi concedida. E queremos te pedir, Senhor, a sua bênção divina, a sua luz, para todas as criaturas que aqui se fizeram presente. Para a família Pardini, que eles possam, Senhor Jesus, receber as nossas vibrações de paz, de harmonia e de luz. Queremos agradecer ao nosso irmão orador da noite, que brilhantemente trouxe para